Então, boa noite. A gente inicia, então, o capítulo 4, que são aplicações de derivação. Então, a gente começa para aprender, né, como extrair valores máximos e mínimos, né, local ou global, a gente vai ver a diferença, através da derivada de funções. Então, uma aplicação importante, né, em geral, é o problema de otimização, que seria encontrar a melhor forma de alguma coisa acontecer. Esses problemas, em geral, podem ser reduzidos em encontrar o valor máximo ou mínimo de uma função. Então, nesse gráfico aqui que a gente está vendo, a gente pode ver que o ponto mais alto no gráfico, né? Estou circulando com o mouse aqui, se alguém não enxergar, vocês falam, seria, né, o ponto de x igual a 3 e y igual a 5. Então, esse aqui seria um ponto de máximo. E um ponto de mínimo, né, dessa função seria o x igual a 6 e y igual a 2, esse ponto que está aqui. Né? Então, a derivada vai ajudar a nós encontrarmos, né, esses pontos de máximo e mínimo, que muitas vezes pode ser uma solução para otimizar um problema que esteja vinculado a uma função. Então, a gente pode dizer que o máximo que a gente viu e o mínimo que a gente viu são máximos absolutos e mínimos absolutos. Por quê? Porque não tem mais ninguém, né, maior do que esse máximo e ninguém menor do que esse mínimo. Então, se a gente tem C como sendo um número no domínio D de uma função, então essa função nesse domínio, nesse caso, né, nesse x igual a C, ele vai ser um máximo absoluto se ele for o ponto maior para qualquer x nesse domínio. E ele vai ser um mínimo absoluto se ele for o menor valor para qualquer x nesse domínio. Né? Então, no caso anterior aqui, ó, não tem nenhum ponto maior do que esse, então ele é um máximo absoluto. Não tem nenhum ponto mais baixo que esse, ele é um mínimo absoluto. A gente vai ver exemplos de funções que podem ter mínimos e máximos locais além do absoluto. Então, o máximo ou mínimo absoluto é chamado de máximo ou mínimo global. E esses valores são chamados de valores extremos de f, né? Esses valores da função, né? Os extremos da função. Pode perguntar, Lucas? Ô, professor, e se fosse uma linha tipo reta, eles seriam os dois ao mesmo tempo ou eu tô Não, aí viajando? não teria. Nós vamos ver os casos que não tem também. Por Ah, exemplo, se ela ok. for se o máximo e o mínimo for o mesmo ponto. Pode Ah, sim. acontecer. Ah, sim. Né? Nós vamos ver esses exemplos. Então, aqui é um exemplo para a gente observar, né? Onde a gente teria essa função f, né, que está aqui de laranja, com um máximo absoluto em D. Então, no ponto D aqui, né, a função em x igual a D tem esse máximo absoluto. Mas observa que, nesse caso, né, esse seria o nosso máximo global e o nosso A nessa função no ponto A seria o nosso ponto mais baixo. Né? Então, a gente consegue perceber, né, que esse seria o maior valor de máximo global e esse seria o menor valor de máximo local. Né? Mas, além disso, a gente teria outros valores de mínimos locais, que não são máximo absoluto, que seria esse valor em x igual a c e esse valor em x igual a e. Ou seja, a função a função nossa em C e a função em E são mínimos que a gente vai chamar de locais, porque eles estão acima do mínimo absoluto ou mínimo global. E da mesma forma, né, em B a gente pode observar aqui, a gente tem um ponto de máximo, mas ele não é maior do que o máximo absoluto ou o máximo global, então ele é um máximo local também. E além disso tem, seria só esse. Então, da mesma forma que a gente chama de mínimo local de f, né, pois essa função com x igual a c é menor ou igual, né, do que a função em qualquer x, né, no intervalo, a função também vai ser um mínimo local em E, igual a gente falou, né, e a gente vai ter essa definição, então, para o mínimo e máximo local, igual a gente tinha para o máximo e para o mínimo global. Então, o número f em C é um valor máximo local se a função ela for maior ou igual a f de x em qualquer ponto, quando está próximo de C. E ela vai ser um mínimo local quando ela for menor ou igual do que f de x, né, em qualquer ponto próximo de C. Então, a diferença é que ela é maior ou igual, menor ou igual, e, no caso anterior, né, teria que ser em todo D.
né? Em todo o domínio. Não poderia existir mais ninguém maior do que ele em todo o X. E nesse daqui a gente está analisando só próximo de C. Tá? Não é em todo o domínio. Opa. Então, se algo é verdadeiro próximo a C, quer dizer que é verdadeiro no intervalo aberto contendo C também. Então, vamos pegar um exemplo, né? Nessa figura a gente observa que f de 4 é um mínimo local, né? Pois é o menor valor de f no intervalo I, nesse intervalo I que a gente está vendo aqui. Mas não é o mínimo absoluto, porque se a gente for analisar em todo o domínio de X, a gente observa que K, na verdade, é o mínimo absoluto. E ele não deixa de ser o mínimo local também. Ele é o local em torno de K, né, em torno de 12, e o absoluto em toda a função. Né? Então, nesse caso, o f de 12 é tanto o mínimo local quanto absoluto. Ele é local nesse intervalo e absoluto em todo o intervalo. E, de forma análoga, né, o f de 8, que é esse ponto de máximo, né, ele vai ser nosso máximo local. Porque dentro desse intervalo aqui, ó, entre 7 e 9, ele é o maior valor. Mas a gente consegue ver pela própria função, né, que em todo x vão existir alguns pontos que são que tem uma função com um máximo maior do que o dessa região. Então, a função cosseno de x, né, ela vai assumir valores de máximo, local e absoluto infinitas vezes, porque ela é periódica. Então, toda vez que a gente tiver um n inteiro repetindo, a gente vai ter uma repetição dessa função. Então, ela vai ter vários máximos e mínimos locais, né, nesse caso. Da mesma forma, né, o cosseno, se a gente substituir, então, por uma função que seja 2n mais 1 igual a π, todos os múltiplos de n, né, nesse caso, que vão ser ímpares, né, vão encontrar mínimos locais, que vai ser menos 1. Então, todos os máximos locais se repetem para 2nπ no lugar do x, né? Para x igual a 2nπ, que sempre vai dar para n inteiro igual a 1. Então, esses são todos os máximos locais e absolutos. Então, ele tem mais de um máximo absoluto, porque eles são equivalentes, né? E os pontos de mínimos são mínimos locais absolutos também. Tá? Então, assim, não quer dizer que só pode ter um máximo local, nem só um máximo absoluto. Esses exemplos são mais para ilustrar que ele pode ter vários máximos locais e vários máximos absolutos e mínimos absolutos também, como é o caso dessa figura. Tá? Então, a gente entra no teorema do valor extremo. Né? Se f for contínuo no intervalo fechado entre A e B, então f assume um valor máximo absoluto, f de C, e um valor mínimo absoluto, f de D, em certos números C e D dentro desse intervalo. Então, esse teorema dá condição para garantir que uma função tenha valores extremos. Então, vamos ilustrar o valor extremo ilustrado abaixo, né? Então, se a gente tem uma função no intervalo de A a B, né, e ela é contínua, essa função, então ela sempre pode ter, né, um máximo absoluto, igual está aqui ilustrado em C, e um mínimo absoluto, como está ilustrado em D. Aqui seria uma outra função, agora, e ela está da mesma forma, com agora um mínimo absoluto no ponto final, né, que é o ponto B, mas ela também possui um ponto de mínimo e um ponto de máximo, e essa outra função que a gente está vendo aqui, da mesma forma, possui 2 pontos de máximo e um ponto de mínimo, dentro do intervalo AB. Então, o valor extremo pode ser assumido mais de uma vez. Então, a gente pode ter igual aqui C1 e C2, C1 e C2 sendo 2 máximos globais, né? Ou seja, mais de uma vez. As figuras abaixo, então, vou mostrar uma função que ela pode não possuir valor extremo se for omitida uma das duas hipóteses, continuidade ou intervalo fechado. Então, nós vamos pegar exemplos que não são contínuos e que o intervalo é aberto, e mostrar que, por isso, a função não vai ter nem valor mínimo, mas ela pode ter valor mínimo, mas às vezes não vai ter valor máximo. Né? Então, nesse caso dessa função que a gente está aqui, ela não vai ter valor máximo porque ela não é definida, e aqui o intervalo é aberto, mas ela tem valor mínimo, né? E o valor mínimo dela é x igual a 2. Essa outra função é a mesma coisa, ela é contínua, então essa daqui era, no intervalo aberto a gente não tinha um máximo, né? Porque, voltando no teorema, né? Se f for contínua, que ela vai ter um máximo e um mínimo, né? Então ela não é contínua, ela não tem máximo e mínimo, mas ela tem um mínimo, e nessa daqui,
desculpa, essa não é contínua, né? E não tem um máximo, só tem um mínimo. Essa já é contínua, mas ela tem um intervalo aberto. Então, se ela tem um intervalo aberto, ela não tem valor mínimo, né, nesse valor. E não tem valor máximo também, né, nesse caso, né? Essa função agora que a gente está vendo com um zoom maior aqui, né? Ela está definida no intervalo fechado de 0 até 2, sem valor máximo, igual a gente viu, né? Então, a gente pode observar que a imagem, né, da função em 3, né, no ponto y igual a 3, né, ela não tem valor de máximo. Né? Ela tem até, ela até vale, na verdade, 2, talvez, aqui, né? O intervalo fechado, né, dela está na metade. Então, essa função pode assumir valores arbitrariamente próximos de 3, né, se a gente for subindo aqui na função, mas nunca vai assumir o valor de 3. Isso acaba não contradizendo o teorema dos valores extremos, pois a função não é contínua. A gente viu que para existir um máximo e um mínimo, a função tem que ser contínua e sem intervalo aberto. Então, analisando essa aqui com mais detalhe, a gente vê da mesma forma que entre 0 e 2, ela não tem máximo nem mínimo, porque a amplitude dela, né, seria igual a 1, né, e infinito, né, seriam os dois valores que ela teria. Então, também não assume, ela não contradiz o teorema também, porque o intervalo não é fechado. A gente tem um intervalo aberto. Então, essa função da figura 10, ela é contínua nesse... Voltei aqui sem querer. Então, o teorema do valor extremo afirma que uma função vai ser contínua no intervalo fechado. Se ela for contínua e tiver um intervalo fechado, ela vai ter um valor de máximo e mínimo. Contudo, não diz como encontrar esses valores extremos. Então, para a gente encontrar esses valores locais, que a gente vai introduzir, né, a ideia de usar a derivada. Então, vamos começar procurando os valores dos extremos locais. Então, a figura está mostrando aqui uma função, né, que tem um máximo local em C e um mínimo local em D. O que a gente consegue observar, né? Vocês conseguem observar aqui em relação à inclinação nesse ponto no máximo ou no mínimo local. E aí a inclinação vai ser 0, né? Isso, perfeito. Então, parece que nos pontos de máximo e mínimos, as retas tangentes são horizontais, ou seja, tem inclinação 0. Então, já vai começar a fomentar. Então, a gente sabe que a derivada é a inclinação da reta, então, a inclinação da reta nos pontos de máximo e mínimo tem que dar 0. Então, isso é sempre verdadeiro, né, para as funções diferenciáveis. Então, se a função tiver um máximo ou mínimo local em C, e se existir a derivada dessa função em C, então, essa derivada da função vai ser igual a 0 nesse ponto, se for um máximo ou um mínimo. Então, esse é o teorema de Fermat. Então, vamos fazer esse exemplo. Se a gente tem uma função x ao cubo, a derivada dela é 3x ao quadrado, então, quando x for igual a 0, a função vale 0. Se ela vale 0, significa que no ponto 0, ela tem que ser um máximo ou um mínimo. Então, porém, né, f não tem máximo nem mínimo em 0 pelo seu gráfico. Então, vamos olhar o gráfico aqui. A gente vê a função, como que ela cresce, né? Por infinito com x positivo, para menos infinito com x negativo. Mas, nesse caso, não tem máximo nem mínimo. Então, o que significa a derivada da função em 0 ser igual a 0, né? Só significa que ela tem uma reta, um platô original, né? Mas, não necessariamente porque deu 0 que é um ponto de máximo ou mínimo, né? Aí você tem que avaliar não só isso, é isso que é para mostrar com esse exemplo, né? Mas você vê, né, a função, né? Então, nesse caso, o ponto de mínimo é só, o ponto de máximo ou mínimo, não, o ponto que daria 0 de inclinação, né, é somente essa curva que cruza a sua tangente na horizontal. Pode falar? Eu lembro que no ensino médio tinha uma fórmula que era menos b sobre 2a, e tinha outra que era menos delta sobre 4a, para calcular ponto mínimo e máximo também. É a mesma coisa? Só que você estava calculando o mínimo e o máximo de uma parábola, talvez, né? Isso é x vezes então y vezes, né? É de uma parábola, né? Aí nós vamos ver o exemplo da parábola aqui, e aí provavelmente nós vamos deduzir essa equação que você usava, né? Entendi, obrigada. Eu acredito que foi isso, né? Mas muito bom o seu ensino médio aí. Eu não vi isso no meu, não.
Não, mas a gente chegou a estudar no ensino médio, sim, concavidade, né? Que é uma das coisas que a gente vai ver, né? Se o termo que está no x ao quadrado é positivo ou negativo, a concavidade é para cima, a concavidade para baixo, mas isso vai ter a ver com a segunda derivada, que é o que a gente vai ver também na aula de hoje. Vamos olhar a função agora módulo de x, em seu valor mínimo, local e absoluto em zero. Mas o valor não pode ser encontrado, porque a função não existe nisso. Tranquilo, Maria Luísa, não tem problema nenhum não. A aula vai ficar gravada, vocês assistem quando vocês puderem. Então, nesse caso, né, a função em zero é igual a zero e acaba sendo um valor mínimo, né? Nesse caso, na função, né? Dá pra gente ver. Mas a derivada da função não existe nesse ponto. Por que a derivada não existe? Porque eu tenho duas inclinações no mesmo ponto, né? Então aqui não vai dar uma reta. Eu não tenho, né? Só se eu tivesse metade da função para cá ou para cá. Então não tem como eu ter duas inclinações, né? Vamos falar. A gente chegou a ver isso na parte da derivada. Calma que nós vamos chegar lá. Exatamente isso que é a aula. Então, exemplos 5 e 6 mostra que a gente tem que ter muito cuidado com o teorema de Fermat, tá? Que é esse teorema que fala que ao derivar e achar que naquele ponto é zero, necessariamente aquele é o máximo ou mínimo local, ou global. Então, o que a gente viu nesses dois exemplos é que existe a derivada nesse caso. Vamos reparar, ó, existe a derivada, mas não é máximo nem mínimo, ou seja, não está contradizendo o teorema de Fermat, mas não é só porque tem a derivada que é o máximo e mínimo. Então, esse é um exemplo. E nesse exemplo aqui, a gente está vendo que existe o mínimo, mas não existe a derivada. Né? Então, também não está exatamente igual ao teorema de Fermat. Né? Então, a aplicação dele, né? Então, é exatamente isso. Então, o exemplo 5 demonstra que mesmo quando a derivada é igual a zero, não é necessário existir um mínimo ou máximo local. Então, a recíproca do teorema de Fermat é falsa. Ou seja, se a derivada da função é zero naquele ponto, pode ser um mínimo local ou global. Mas se a derivada naquele ponto é zero, não quer dizer que ele é um mínimo global ou local. Seria mais ou menos isso, né? E a mesma coisa em relação ao exemplo 6, né? Pode existir um valor extremo mesmo quando não tiver uma derivada. Ele só falou, né? Vamos voltar nele aqui, né? Ele só falou que se tiver um máximo ou mínimo local, e se f existir, então nesse ponto é zero. Mas se for zero, não quer dizer que existe um máximo ou mínimo local. E se não existir a derivada, não quer dizer que não existe um máximo ou mínimo local. Mas se existir um máximo ou mínimo, e se existir a função f de c, a derivada dela, ela é zero. Entenderam? A leitura no caminho oposto não significa que é verdade. E esses dois exemplos mostram isso. Então, o teorema de Fermat sugere que devemos começar procurando por valores extremos de f no número onde a sua derivada é zero, onde ele não existe. Então, ele está te dando um princípio inicial. E esses números vão ter nomes especiais. Então, um número crítico de uma função f, no número c, no domínio de f, ela é tal que, quando a derivada da função em c é igual a zero, ou ela não existe. Então, a gente viu esses dois exemplos, o 5 e o 6. No primeiro, a derivada da função era zero, e no segundo, a derivada da função não existe. Então, são números críticos. Se esses números críticos vão ser mínimos ou máximos locais, a gente vai ver. Então, em termos dos números críticos agora, o teorema de Fermat pode ser reescrito. Então, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Tá? Agora, repetindo. Se C for um número crítico de f, não necessariamente ele é um máximo ou mínimo local. Tá? Você só vale nessa ordem aí. Se tiver um máximo ou mínimo local, ele vai ser um número crítico. Agora, se ele for crítico, não quer dizer que ele é um máximo ou mínimo local. Ou seja, esse platô aqui, ó, é um número crítico, mas ele não é nem um máximo nem um mínimo local. Então, esses teoremas, né, eles só valem no sentido da leitura, tá? Eles não valem reciprocamente, né? Então, para encontrar um valor de máximo ou mínimo absoluto de uma função no intervalo fechado, tá. O que quer dizer aqui, ó? É a mesma coisa da recíproca, ó. Se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Beleza? E número crítico é o quê? Quando a derivada naquele ponto é zero ou quando a derivada naquele ponto não existe. Então, se existir máximo ou mínimo local, significa em C, significa que esse C é um ponto crítico. Beleza?
Mas se C for um ponto crítico, não quer dizer que existe um máximo ou um mínimo. Tá bom? O contrário não é verdade. E a gente viu isso daqui no próximo exemplo. Aqui existe a derivada. Desculpa, aqui é um número crítico, mas não é máximo nem mínimo. Aqui é um número crítico, mas não é máximo nem mínimo. Por que é um número crítico? Porque a derivada nesse ponto é zero, porque não existe a derivada desse ponto. Então, pela definição de número crítico, são números críticos. Mas eles têm máximo ou mínimo? Não. Então, mas o que o teorema fala é, se existir um máximo e mínimo, em C, ele é um ponto crítico. Tá bom? E não o contrário. Se existe um ponto crítico, ele é um máximo e mínimo. Então, para encontrar um máximo ou mínimo, né, a gente tem que ver o que acontece nas extremidades desse intervalo. Então, a gente tem um procedimento para encontrar, em 3 etapas, né, para encontrar o valor de máximo ou mínimo. E, em tese, né, ele sempre vai funcionar. Então, para encontrar os valores de máximo e mínimo absolutos de uma função no intervalo AB, primeiro a gente tem que encontrar os valores de f nos números críticos. Então, encontrar aonde a derivada não existe e aonde a derivada existe é zero. Então, a primeira coisa é encontrar esses valores. Depois, encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo, ou seja, encontrar o valor da função em A e em B. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor desses valores é o mínimo absoluto. Então, a gente vai encontrar os maiores valores de máximo e mínimo em f, os valores da derivada onde ela é zero e aonde ela não existe, e dentre esse conjunto 1 e 2, que a gente vai descobrir o máximo e o mínimo absoluto. Vamos passar para a próxima sessão. Teria um exemplo, não, professor? Vamos ver se aqui vai continuar, porque ele acabou não aplicando, né, nesse exemplo, né, assim, não tem uma função que está aplicada, né, mas aqui a gente vai continuar e a gente vai verificar, vai continuar verificando pelo que eu estou vendo aqui. Vai entrar outros pontos que pode ser que ilustre isso, tá? Senão a gente, tendo um tempo no final da aula, a gente faz, tá? Só para seguir. Veremos que muitos resultados desse... Então, nessa outra sessão, né, 4.2, a gente vai ver esse teorema do valor médio, né? Então, muitos resultados do capítulo dependem do teorema do valor médio, e para encontrar ele, primeiro a gente precisa desse resultado, para chegar nele, né? Então, a gente vai usar primeiro o teorema de Rolle para chegar no teorema do valor médio, tá? Se a gente tiver uma função que satisfaça as seguintes hipóteses, f é contínua no intervalo fechado AB, f é derivável no intervalo aberto AB, então f é contínua no intervalo fechado e ela é derivada no intervalo aberto. F nos extremos, A é igual a f do extremo B. Então, vai existir um número C dentro do intervalo aberto AB, que a derivada dessa função nesse ponto C vai ser igual a zero. Então, ela tem que ser contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. Nos extremos, a função tem que ter mesmo valor. Se tudo isso acontecer, intervalo fechado é aberto, se o intervalo contempla os pontos do extremo ou se ele não completa. Aí na função seria aquela bolinha aberta, se ele não contempla o extremo, e a bolinha fechada se ele contempla o ponto do extremo. Tá? Essa que é o... Então existe um número C que isso vai acontecer. Então antes de dar a demonstração, vamos olhar alguns gráficos que satisfazem essas hipóteses. Tá? Então aqui tem um gráfico de 4 funções. Então a gente tem aqui um intervalo de A até B, um outro intervalo de A até B, e pela hipótese, né, primeiro, ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. E no extremo ele tem que ter o mesmo valor. Então aqui, ó, ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é derivável nesse intervalo,
né? E tem o mesmo valor, que é 0. E a função nos extremos é igual. Então, ela tem funções nos extremos que são iguais. Então, a função em A é igual à função em B. E, para fechar, então vai existir um número C de tal forma que a sua derivada é 0. Então, existe um número C em qualquer ponto nesse intervalo que a sua derivada dá 0. A gente viu que essa função ilustra esse teorema de Rolle. Aqui é a mesma coisa. Estamos no intervalo fechado AB, ela é contínua. Ela existe a função porque não tem o intervalo aberto. Então, vai existir um valor de C onde a derivada é 0. Então, existe um valor de C que a derivada é 0. Aqui é a mesma coisa. No intervalo, a função ela é contínua em F. Ela é no intervalo fechado, né? Contínua no intervalo fechado em F. Ela é derivável em todos esses pontos. Logo, vai existir um ponto C dentro desse intervalo. Nos extremos, ela é igual. Então, vai existir um ponto dentro dessa função que a derivada vai dar 0. Então, tá aqui. A função da letra B é contínua porque ela não tem nenhum salto, né, no intervalo. Quando você não é contínua, geralmente ela vai ter um buraco aqui, né? Ela para e continua. Se você conseguir escrever a função sem tirar o lápis do papel, ela é contínua. Aqui no último exemplo, ela é toda contínua no intervalo fechado. A derivada dela existe em todo o intervalo aberto, mas até no fechado existe também. E, logo, ela vai existir um ponto C, aonde a derivada vai dar 0. Então, em cada caso, há pelo menos um ponto onde a tangente é horizontal, logo a derivada naquele ponto é igual a 0. Então, o teorema de Rolle é plausível e a gente viu 4 exemplos que isso acontece. Tá? Então, demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz real. Então, uma equação aí, um polinômio de grau 3. Então, usando o teorema do valor intermediário para mostrar que existe uma raiz, vamos lá. Eu acho que aqui tá engraçado que está valor intermediário. Ah, tá, porque ele... acho que às vezes ele chama de valor médio, às vezes ele chama de valor intermediário, tá? O livro. Então vamos lá, pegamos a função e vamos ver quanto que vale essa função em 0. Então quando x é igual a 0, ela vale menos 1. Menos 1, qual que são os... Então a função em 0 seria um dos pontos dessa função. Né? E aí se a gente pegar... Então, ele falou qual que é o intervalo? Não. Então, a função em 0 deu menos 1, que é menor do que 0, e a função em 1, né, substituindo 1 aqui, vai dar 1, que é maior do que 0. Então, como f é uma função polinomial, ela é contínua. Né, isso aí a gente já viu. Então, o teorema do valor intermediário vai afirmar que existe um número C entre 0 e 1, tal que, né, entre 0 e 1, tal que essa função vai ser igual a 0. Estou achando engraçado, porque aqui ele está chamando de valor intermediário, teorema do valor intermediário, mas é o teorema de Rolle, tá, gente? É porque tem 2 nomes aí que ele começa a dar, tá? O que a gente está ilustrando é ele. Só para não dar dúvida. Peraí. Isso. A equação dada, portanto, tem uma raiz. Para mostrar que a equação não tem outra raiz real, a gente pode usar o teorema de Rolle e argumentar por contradição. Então, vamos supor que ele tenha 2 raízes. Então, não é a mesma coisa não, tá, gente? Esse teorema do valor intermediário, eu acho que a gente viu no final do capítulo 3, talvez. Né? Então, vamos lá. Suponha que ele tenha 2 raízes A e B. Então, quando a gente, né, achar essa função em A ou em B, que são 2 raízes, ela teria que dar o mesmo valor, que é 0. Porque você está resolvendo a equação, né, para aquele ponto. Uma vez que f é uma função polinomial, ela vai ser derivável em todo o intervalo aberto, de A até B, e ela vai ser contínua no intervalo fechado de A a B. Então, pelo teorema de Rolle, tem que existir um número C entre A e B, onde a derivada é 0. Né? Então, mas, nesse caso, se a gente faz a derivada da função, x ao cubo mais x menos 1, vai ficar 3x ao quadrado mais 1. Então, 3x ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a 1 para qualquer valor de x.
né? Então, se eu substituir aqui 0, se eu substituir aqui 1, né? Então, uma vez que, até para número positivo ou negativo, né? Porque se for negativo vai ficar positivo também. Uma vez que o x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, então a derivada da função nunca vai poder ser 0. Se ela nunca vai poder ser 0, então como que vai existir esse ponto igual a 0? Então isso tem uma contradição. Portanto, a equação não pode ter duas raízes reais. Então o teorema de Rolle é verdadeiro, né? Mas não para todas as raízes, né? Não para qualquer número, né? Apenas para números reais. Então o teorema de Rolle aparece na demonstração do outro importante teorema enunciado pelo Lagrange. O Lagrange ele tem uma mecânica toda que ele criou, que é a mecânica lagrangiana, que é uma forma um pouquinho mais complexa de representar as equações de movimento do que Newton fez. E dá para resolver problemas mais complexos. E depois o Hamilton, ele fez também na mecânica clássica uma forma de resolver problemas infinitos também. Então a gente entra no teorema do valor médio, né, que vai usar, obviamente, aquele teorema de Rolle, né? Então, seja f uma função que satisfaz essas hipóteses, ser contínua no intervalo fechado, ser derivável no intervalo aberto, então até aqui está igualzinho a de Rolle, então vai existir um número c entre o intervalo aberto AB, de tal forma que a derivada dessa função em c, ela vai ser igual o valor dessa função em b, num dos extremos, menos o valor dessa função em A, em outro extremo, dividido pelos valores de x dos dois extremos, B menos A. Ou de maneira equivalente, né, se você passar o B menos A multiplicando para o lado de cá, a função no extremo menos a função no outro extremo tem que ser igual à derivada dessa função em C vezes B menos A. Então, se isso for verdade, tem que existir essa relação no ponto C. Então, antes de demonstrar, vamos ver que ele é razoável, interpretando ele geometricamente. Então, essas figuras estão mostrando, né, o gráfico aqui, né, a função, ela está de preto, né? A função está aqui de preto, e aí a gente vê que ambas são contínuas no intervalo de A até B. Né? Vamos voltar aqui para a gente lembrar tudo. Ela continua no intervalo fechado e tem que ser derivável no intervalo aberto. A gente vê que elas são deriváveis no intervalo aberto, né? Vai existir inclinações, vai existir a derivada em todo esse intervalo. Então, quer dizer que vai existir... Vamos voltar aqui. Então, quer dizer que vai existir um ponto derivável, né? E esse ponto derivável vai respeitar essa relação. Então, nesses dois casos, né? Esse ponto derivável está aqui no ponto P, e a derivada dele está aqui, né, essa inclinação, em C, e nesse caso dessa função, a gente tem dois pontos deriváveis que satisfazem isso, o ponto 1 e o ponto 2. E se a gente analisar aonde está localizado esse ponto derivável, nos extremos, é mais ou menos no valor médio. Aqui, ó. Então está no valor médio dessa se a gente puxar, né, então, vamos pegar aqui, ó. O que é B menos A? B menos A é esse intervalo aqui, ó, né? Entre A e B. Então a gente consegue ver que no meio desse intervalo a gente encontrou o valor, um certo valor em C, né? Dentro desse intervalo, não é no meio não, né? Dentro desse intervalo a gente encontrou um valor onde pode ser satisfeita aquela condição, e aqui dentro desse intervalo a gente encontrou dois valores que podem satisfazer essa condição. Então, qual que vai ser a inclinação dessa reta secante, né, nesse ponto, ou nesses pontos? Então, ela vai ser o valor de f de B menos o valor de f de A sobre o ΔX, ΔY sobre ΔX. Então, é a mesma equação que a gente viu, né, em todas as equações de secante. Né? Então, uma vez que a derivada em C vai ser a inclinação da reta tangente nesse ponto, o teorema do valor médio dado pela essa equação 1, que a gente viu antes, diz que no mínimo um ponto sobre o gráfico onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante. Então, pelo menos um ponto, ó, a reta tangente tem mesma inclinação da reta secante. Então, em azul aqui, ó, em azul a gente tem a reta secante, que é a reta que passa por dois pontos da função.
Em azul aqui, a gente tem uma reta secante, que tem até 3 pontos aqui, no caso, né, da função. Mas tem que ter no mínimo 2. E a gente vê que existe um ponto C, onde a reta secante tem a mesma inclinação da reta tangente. Nesse caso aqui, né, tem 2, né? Essas duas retas tangentes são paralelas a essa reta secante. Então, né, vai ter um ponto P, ou 2, igual a gente viu, onde essa reta tangente é paralela à reta secante. Então, vou ilustrar esse teorema para uma função x ao cubo menos x no intervalo de 0 a 2. Então, é uma função polinomial, ela vai ser contínua, derivável em todo x, e contínua no intervalo de 0 a 2, e derivável no ponto de 0 a 2. Portanto, pelo teorema do valor médio, vai existir um número C que vai satisfazer essa relação. Então, o valor da função no extremo menos o valor da função no outro extremo tem que ser igual à derivada dessa função no ponto C, que a gente quer descobrir, né, menos o valor do extremo 2, menos o valor do extremo 0. Então, ao resolver, vamos resolver então, f de 2, se eu substituir 2 em x, eu vou ter que 8 menos 2, que dá 6. Em 0, a minha função vale 0. A derivada da minha função vale 3x ao quadrado, menos 1. Então, substituindo os valores da função em 2, em 0 e da derivada, a gente chega nessa expressão. Então, ficou 6 menos 0 é 6. A inclinação é 3x ao quadrado menos 1. Aqui a gente está trocando agora x por c, porque a gente quer encontrar o ponto C, né? Porque é a derivada no ponto C. Então, aqui ficou qual que seria, né, o valor de x em C que satisfaz essa equação, vezes 2. Então, a expressão que a gente encontrou é C ao quadrado é igual a 4 terços. Né? Então, aqui, ó, 6. Se vocês não entenderem aqui alguma parte do cálculo, tá? Vocês me interrompem que eu abro, tá? Mas se tiver alguma dúvida. Então, aqui, passando 2, né, para o lado de cá, virou 8. 8 dividido por 6 é 4 terços. Então, a gente encontrou a raiz mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Mas como o intervalo está entre 0 e 2, e negativo estaria no intervalo negativo, que a gente não está contemplando, então a gente só tem um ponto, que é 2 raiz de 3. 2 sobre raiz de 3. Professor, Davi perguntou aqui, tendo só a equação da função, como vou saber se ela é contínua e derivável no intervalo dado? Então, a primeira coisa é, se ela for uma função polinomial, ela é contínua e derivável em todo valor de x. Né? Aí a primeira... Desculpa, viu, Davi? É porque no celular aqui, que aparecem as mensagens, que eu estou no modo apresentação, no computador eu não vejo. Mas aí eu tenho que ficar atento ao celular aqui do lado, que às vezes eu consigo ver o chat seus, e às vezes ele pisca, aparece a mensagem, some, mas eu estou de olho na tela aqui, eu não vejo. Então, vocês me lembram aí. Então, a gente viu lá nas funções, né? Mas aí vocês falam, ou alguém fala por vocês aí para ajudar. Então, a gente viu lá na parte de funções que as funções polinomiais são contínuas, né? E deriváveis, né? Em todo o intervalo. Tanto que aquele exercício que a gente tinha de encontrar o domínio da função, provavelmente quase todos os exemplos, ou todos que vocês fizeram de polinômio, o intervalo era de menos infinito a mais infinito. Né? Mas no caso, não é em todo o intervalo que ele quer de 0 até 2. Né? Então, o argumento utilizado aqui foi isso, mas você poderia plotar a função e ver se ela é contínua no intervalo. Seria uma outra forma. Né? Então, nesse caso, por ser um polinômio e... né, então ela é contínua no intervalo e a sua derivada acaba sendo também. Só a gente... por exemplo, uma forma de você ver que a função não é contínua no intervalo, se tivesse uma razão entre polinômios, e aí o polinômio que está no denominador, ele dá 0 num ponto. Aí a gente sabe que aquele ponto dali, ele vai julgar para infinito a função naquele valor. Então, provavelmente, ali ela vai ter um salto a função. Então, um pouco daquele conhecimento que a gente viu no capítulo 1 para vocês identificarem isso. No capítulo 1, no capítulo 2, né, tentar identificar se ela é contínua e derivável. Né? Tinha muitos exercícios tentando aplicar um pouco isso. Qual que é o domínio da função, qual que é a imagem da função, né? Então, seguir naquela linha, tá?
Mas nesse caso, uma função polinomial, o exemplo já está assumindo isso, que ela é contínua, etc. Poderia jogar numa calculadora gráfica também e ver se essa função é realmente contínua, ou então você poderia chutar pontos dentro desse intervalo e ver se ela seria ou não contínua, né? Então, a figura vai ilustrar esse cálculo. Então, aqui a gente tem a nossa função em preto, x² menos x. A reta tangente, né, no ponto C está aqui, né? Ela tem essa inclinação que a gente calculou. E ela tem um valor, ela vai ter uma reta secante, que é essa de azul, que é paralela a C e que passa por 2 pontos. Então, vamos supor que a função em 0 ela vale menos 3 e a derivada dessa função em qualquer ponto de x é menor ou igual a 5, para qualquer valor de x. O quão grande a função pode ser em 2? Então, a gente tem a informação da derivada, a informação de um dos pontos, o quão grande que ela pode ser em 2. Né? Então, a gente já sabe que f é derivável, porque ela é derivável para qualquer valor abaixo de 5. Né? Então, ela vai ser, se ela é derivável, ela vai ser contínua em toda parte. Tá? Então, se ela é derivada, ela é contínua. Se ela é contínua, não necessariamente ela é derivável. Né? Isso aí a gente viu. Aquele exemplo lá do número absoluto, né? Muitas vezes você não vai existir a derivada naquele ponto crítico, né? Mas nesse caso, né, se o problema já afirmou que ela é uma função derivável, então ela vai ser contínua. Em particular, então, a gente pode aplicar o teorema do valor médio no intervalo de 0 até 2, porque a gente sabe que abaixo de 5 ele está sendo satisfeito. Então, vai existir um número C tal que no extremo 2 menos no extremo 0, né, em x, a gente tem que encontrar na derivada dessa função, qual que seria o valor de C que isso valeria. Então, f de 2, né, brincando com essa equação, né, f de 2 vai ser igual a f de 0, mais 2 vezes a derivada da função no ponto C. Então, a gente pode reescrever que f de 0 é igual a menos 3, reescrevendo isso, a função em 2 é igual a menos 3 mais 2 vezes a derivada da função em C. Então, como foi dado que a derivada da função é menor ou igual a 5 para todo x, então a gente sabe que a derivada dessa função em C é menor ou igual a 5. Né? Se em todo x ela então em C também vai ser. Então a gente pode multiplicar por 2 em ambos os lados da desigualdade, do lado esquerdo e do lado direito, e a gente vai encontrar que 2 vezes a derivada dessa função em C tem que ser menor ou igual a 10. Então a gente pode voltar para a nossa função anterior, né? Aqui, ó, que a gente tinha 2 vezes f' de C, e podemos substituir no lugar de 2 vezes de f' de C, qualquer valor menor ou igual a 10. Né? Porque a gente está mantendo o símbolo daqui. Né? Então, a função de 2 é igual a menos 3, mais 2 vezes a derivada da função em C, e esse valor tem que ser menor ou igual a 10, né? O valor disso. Então, posso substituir por menos 3 mais 10. Então, essa função no final, né, ela tem que ser menor ou igual a 7. Então, o maior valor possível para a função no ponto 2, em 2, é 7. Ou seja, a gente nem viu a função, a gente nem conhece a função, mas através da sua derivada, e saber que essa derivada, num certo ponto, é o maior ponto possível, e sabendo um ponto dessa função, a gente já descobriu, sem saber qual que é a forma dessa função, que o maior possível valor que a gente pode encontrar para 2 é igual a 7. Então, o teorema do valor médio pode ser usado para estabelecer alguns dos fatos básicos desse cálculo diferencial, e um deles é esse. Se a derivada da função em qualquer ponto de x é igual a 0 no intervalo aberto a b, então essa função vai ser constante em a e b. Isso aí a gente já tinha visto, né? Se a gente tem uma derivada, uma inclinação que se mantém, ou se a derivada dela é 0, significa que ela é um platô, né? Então, se a derivada é igual a 0 em todo x nesse intervalo, então ela vai ser constante nesse intervalo aberto. Aí entra um corolário. Se essa função derivada, se f de x, se a derivada da função f de x é igual à derivada da função g em x,
para todo x no intervalo aberto AB, então a subtração da função f menos g vai ser constante no intervalo aberto AB. Logo, se ela é constante, a função f vai ser igual à função g mais c, onde c é uma constante. Então, a gente só está passando o g para o lado de lá, somando com a constante. Então, vamos tentar observar isso, né? Aplicar o teorema 5, né? Esse que a gente viu aqui em cima. Né? Verificar se f é constante nesse intervalo, se a derivada der igual a zero. Então, vamos lá. Então, aqui a função ela é x sobre seu módulo. Então, se o x for maior do que zero, ou seja, em cima e embaixo é positivo, isso vai dar 1, porque eles estão no mesmo valor. Se x for negativo, o de baixo vai dar positivo e o de cima vai ser negativo. Então, ele vai dar menos 1. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é qualquer x diferente de zero. Por quê? Em zero, isso aqui vai explodir. Né? Então, a derivada da função de x, ela vai ser igual a zero para todo x em d. Vamos voltar aqui. Ó. Então, se a derivada da função de x é igual a zero em todo x nesse intervalo, então ela é constante no mesmo intervalo. Então, a gente está vendo aqui, né, que se a gente derivar essa função, nesse caso, né, ela vai ser... ele não colocou, né? A derivada da função, né, dessa função em qualquer x, ela vai ser igual a zero para qualquer x em d. Ou seja, para x diferente de zero. Mas f não é, obviamente, uma função constante, né? Essa função. Isso não contradiz o teorema 5, pois d não é um intervalo. Né? Ele não falou que é um intervalo, e sim um domínio. Né? É um domínio aberto ainda, né? Que não pode existir esse ponto. Então, para isso aqui ser válido, tem que ser dentro de um intervalo. Aqui a gente está dentro de um domínio que não tem um ponto, ainda ele nem é contínuo em todos os pontos. Né? Então, só não cancelou a ideia que a gente tinha do teorema, porque não é o domínio não é um intervalo. Tá? Então, f é constante no intervalo de 0 a infinito e também no intervalo de menos infinito a zero. A gente vai para algumas aplicações de derivação para fechar a aula de hoje nessa sessão, né, pelo planejamento. Como as derivadas afetam a forma de um gráfico, o que a derivada de uma função diz sobre a sua função. Então, para ver como a derivada de uma função pode dizer se ela é crescente ou decrescente, vamos observar essa figura. Então, a gente tem uma função, e aqui são as derivadas nesses intervalos aqui, né, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. O que a gente pode observar? Né? Entre A e B, e entre C e D, as inclinações são positivas. Então, se a derivada dessa função for maior do que zero, a gente sabe que a inclinação é positiva. Então, nesse processo é positivo e nesse parte é positiva. No caso entre B e C, ela tem inclinação negativa, então a derivada é menor do que zero. Então, a função cresce quando a derivada dela é positiva e diminui quando a derivada dela é negativa. Então, para demonstrar que isso é válido, a gente pode usar o teorema do valor médio. Então, esse aqui seria o teste crescente e decrescente. Se a derivada da função em x é maior do que zero no intervalo, então f é crescente nele. Se a derivada da função é menor do que zero no intervalo, ela é decrescente nele. Só para ilustrar. Então, no intervalo de A a B, ela é positiva e crescente. No intervalo de B a C, ela é negativa e decrescente. No intervalo de C a D, ela é positiva e crescente. Encontre onde a função, né, 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5 é crescente e onde ela é decrescente. Então, a gente tem que fazer a derivada e descobrir onde ela é positiva ou negativa. Então, derivando a função, ela ficou 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Se alguém não entender ou não ver a derivação aqui, vocês me interrompem, tá? Então, eu posso colocar o 12x em evidência, e aí ficou x menos 2 vezes x mais 1. Ou seja, né, a gente pode usar o teste de crescimento, decrescimento, né, para saber onde ela é maior que zero e onde a derivada é menor que zero. Então, para resolver isso primeiro, a gente tem que encontrar onde a função é zero, ou seja,
em x igual a 2, e em x igual a menos 1, né, que seria onde a função dá zero aqui, e em x igual a zero. Então ela tem 1, 2, 3 raízes, né? 3 raízes para a derivada, tá? Para o polinômio da derivada. Então esses são os números críticos, né, que a gente viu, que é onde a derivada dá zero. E eles vão dividir o domínio nesses intervalos. Ou seja, de menos 1 até 0, de 0 até 2. É 4, né? De menos infinito a menos 1, de menos 1 até 0, de 0 até 2 e de 2 até infinito. Então, dentro de cada intervalo, a gente tem que ver se essa derivada é sempre positiva ou sempre negativa, que vai dar informação se ela é crescente ou decrescente. Então, para determinar o caso em cada intervalo, a partir dos sinais dos fatores da derivada, ou seja, 12x, x menos 2 e x mais 1, a gente pode usar a tabela a seguir. Então, por exemplo, a derivada dessa função vai ser negativa entre 0 e 2, de modo que f é decrescente entre 0 e 2, no intervalo aberto. Então, a tabelinha vai mostrar o quê? A gente tem 12 de x, x menos 2 e x mais 1, né? Que são quem gerou os pontos críticos, né? E aí a gente vai analisar essas três funções, como que elas estão variando, nos 4 intervalos. Então, para todos os x menores do que 1, esse cara é negativo, esse cara é negativo, esse cara é negativo. Né? Para x menor que menos 1. Então, né, é o primeiro caso. Né? No segundo caso, e a derivada seria o quê? Essa daqui já é da derivada? Desculpa que eu misturei aqui. Isso, tá. Essa daqui é a derivada. E aí a gente pode fazer o quê? Se esse é negativo e esse é negativo, vai dar positivo. O positivo com o negativo vai dar negativo. Então, pelo sinal da função em cada intervalo, em cada parte dessa função que a gente dividiu, eu sei que a derivada é negativa. Se ela é negativa, então ela vai ser decrescente entre menos infinito e menos 1. Vamos pegar o próximo intervalo, de menos 1 a 0. De menos 1 a 0, esse número é negativo. Esse número é negativo. E esse número é positivo. Então, o produto desses dois que a gente está vendo, né, que ó, são produto dos três, né? Então, no produto desses dois vai dar positivo. Com esse terceiro que é positivo, ela é crescente e, nesse caso, né, entre menos 1 e 0. O próximo intervalo que é de 0 a 2. Essa função é positiva, essa função é negativa e essa função é positiva. Logo, no produto, né, ela vai dar negativa derivada, é decrescente. E, por último, né, x maior do que 2, todas vão dar positivo e ela é crescente positiva de 2 a infinito. Alguma dúvida no que foi feito? Vocês entenderam a ideia, né? O produto dessas três funções é a nossa função derivada. Por isso que a gente está olhando só o sinal dela nos intervalos dos pontos críticos que a gente encontrou, que são pontos onde a derivada é zero ou não existe. Então, seria de verdade que f é decrescente nesse intervalo fechado. Então, esse gráfico vai confirmar a informação dada na tabela. Então, foi feito o gráfico, né, da função 12x vezes x menos 2 mais x mais 1, e a gente consegue ver que abaixo de menos 1, ou seja, daqui para trás, a função é decrescente, então ela está caindo quando o x aumenta, depois ela é crescente de menos 1 até 0, depois ela é decrescente de 0 até 2, depois ela é crescente de 2 até infinito. Valores extremos locais. Então a gente pode ver na figura abaixo que a função em 0 vale 5 e é um máximo local, né, de f. Pois f cresce de menos 1 até 0 e decresce de 0 até 2. Então, em termos das derivadas, né, a derivada vai ser maior do que 0 no intervalo de menos 1 a 0 e menor do que 0 no intervalo de 0 até 2. Então, esse sinal da derivada está mudando de positivo para negativo. E essa observação que a gente vai usar no teste a seguir para descobrir um extremo local. Então, primeiro, a gente vai, né, chama teste da primeira derivada. Vamos supor que C seja um número crítico de uma função contínua f. Ou seja, C é um ponto que a derivada é zero, a derivada não existe naquele ponto. Então, se o sinal
né, da derivada mudar de positivo para negativo, de positivo para negativo, então f vai ser um máximo local, igual a gente viu nesse caso. Ó. Ele foi de negativo para positivo. Desculpa, positivo para negativo. Então, se ele for de positivo para negativo, é um máximo local. Se f for de negativo para positivo, então é um mínimo local. Agora, se f é positivo à esquerda e à direita, o negativo à esquerda e à direita, ela não vai ser nem máximo nem mínimo local. Faz sentido, né? Assim, se ele é um máximo, ele tem que ter uma coisa que cresceu, uma coisa que diminuiu. Se ele é um mínimo, ele tem que ter uma coisa que diminuiu e depois aumentou. Se ele não é, se ele se mantém positivo ou negativo, igual aqui, ó, nessa acima de 2, ele só é positivo. Então ele não tem máximo nem mínimo. Abaixo de 1, né? Acho que era de 1 aqui, de menos 1, ele só tem inclinação negativa. Então ele não tem nem máximo nem mínimo. Ele só vai ter aonde a função muda, né, de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Então, o teste da primeira derivada é uma consequência do teste contínuo, descontínuo. Contínuo não, desculpa. Crescente e decrescente. Na parte A, uma vez que a derivada da função muda de positivo para negativo, ela cresce à esquerda e decresce à direita. A consequência é que ela tem um máximo local em C. Então, ela cresce à esquerda e diminui à direita. Então, ela tem um máximo local em C. Da mesma forma, né, num certo ponto, ela pode decrescer e depois crescer. Então, se ela cresce e depois decai, é um máximo local. Se ela cai e depois cresce, ela é um mínimo local. E esse diagrama mostra isso, para qualquer função. Vamos ver, então, o que a derivada vai dizer sobre f. Então, a gente está vendo aqui que ela é uma função crescente, aqui ela é um platô, e aqui ela continua crescente. Né? Então, a gente sabe que nesse ponto C é um ponto crítico, porque a função é igual a zero. Mas ela não tem nem máximo nem mínimo. Porque ela não cresce e depois diminui. Ela cresce, tem o platô, que é o ponto crítico, depois ela cresce. Aqui ela diminui, tem um ponto crítico, depois ela cresce. Ela não satisfaz esse teste da derivada que a gente colocou, né, da primeira derivada, que mostraria que ela tem um mínimo local ou global. Lembrando, tá, gente, que o mínimo local pode ser global e o mínimo local também pode ser global. Significa que dentro daquele intervalo ele é local, mas para ele ser global ele tinha que ser em todos os intervalos. Só isso que muda. Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função. Então, a função é x mais 2 seno de x no intervalo de um período, né, de x, do seno, né, de 0 a 2π. Então, vamos encontrar primeiro os números críticos. O número crítico é onde a derivada é zero. Então, a derivada da função vai ser 1 mais 2 cosseno de x. Então, a derivada é zero quando o cosseno de x é igual a menos meio. Quando esse cosseno der valor de menos meio, a gente vai ter 1 menos 1 igual a zero. Então, isso vai acontecer para 2π sobre 3, 120 graus, né? Isso, 360, né? Por 2, por 3. E vai acontecer em 4π sobre 3, 270, né? Então, como g é derivável em toda parte, os únicos números críticos vão ser nesses dois pontos. E, portanto, é neles que a gente vai analisar os intervalos que a função tem. Então, a gente viu, desculpa, né? 120 graus, 270, né? 360, 720 por 3, 270. Então, a gente viu que em 120 e em 270 graus, ela é os pontos críticos. Então, a gente vai analisar de 0 até desse até esse ponto, e desse ponto até 360. Então, na tabela, a gente tem de 0 a 120, de 120 a 270, e de 270 a 360. Vamos analisar o sinal da função, né, da derivada, né, em cada um desse ponto, e aí, com essa informação, a gente vai saber se ela tem um máximo ou um mínimo local. Então, observando que entre 0 e 120 graus, isso vai ser sempre positivo, porque o valor do cosseno entre 0 e 90, ele vale no máximo 1. Entre 90 e 120,
ele vai ter um valor negativo, mas não vai ser maior do que 1, ou maior do que meio, né, vamos falar assim. Então, ele sempre vai dar um valor positivo, então ele é crescente nesse intervalo. Entre 120 e 270, ele é todo negativo. O x está naquele segundo quadrante. 240, obrigado, viu? É 240. É 720 dividido por 3, né? Isso. Eu fiz de cabeça aqui, eu errei, tá, gente? É 240. Eu acho que tá mais certo. Então, entre 120 e 240, a gente está no segundo e terceiro quadrante, né? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No terceiro e no segundo e no terceiro ele é negativo. Então, entre o segundo e o terceiro quadrante, que é o que a gente está aqui, ele vai dar sempre negativo, né, o valor do cosseno. E valores que, multiplicado por 2, vão fazer com que ele seja decrescente. E entre 240 e 360, ele está ainda um pouquinho antes, pegando um pouquinho, 240 ele ainda é negativo, mas multiplicado por 2 ele ainda dá um número positivo, e a partir de 270 graus até 360, o cosseno é positivo. Então ele é crescente. Então ela cresceu, decresceu e cresceu. O que dá a entender? Que se ela cresceu e decresceu, decresceu e cresceu, poderíamos ter, né, pelo teorema, né, um máximo e um mínimo local. Então, como o sinal de G muda de positivo para negativo, o teste, a primeira derivada, diz que ele tem um máximo local. Beleza. Então, em 2π sobre 3 vai ser o valor do nosso máximo local. Então, aquele ponto crítico, ele não tem só a derivada igual a zero, como ele é um máximo local. Substituindo o valor da função em G igual a 2π sobre 3, a gente encontra o valor desse máximo local, que vale esse valor que está aqui, né? Continuando, ele vai valer 2π sobre 3 mais raiz de 3, que dá 3,83. Então, esse seria o valor da função no máximo local. Da mesma forma, né, como a gente foi de negativo para positivo, então ali também vai ter que ter, de negativo a positivo, um mínimo local. Tá? Então, esse é o máximo local, e esse seria um ponto de mínimo local, que vale 2,46. Então, ao observar o gráfico da nossa derivada, né, x mais 2 seno de x, a gente vê que aqui a gente tinha um intervalo crescente, um intervalo decrescente e um máximo local, um intervalo decrescente, um intervalo crescente e um mínimo local. E ao substituir os valores dos pontos críticos da função, a gente encontrou um valor numérico desse máximo local e desse mínimo local da função. O que a derivada segunda agora vai falar para a gente sobre a função? Então, a figura 5 vai mostrar o gráfico de duas funções crescentes, A e B, e ambos os gráficos, né, são contínuos, unem os pontos A ao B, mas eles têm inclinações em direções diferentes. Ó. Essa aqui tem uma concavidade, né, que a gente chama, e essa vai ter uma outra concavidade. Então, o que vai dizer para a gente a derivada segunda? Vamos lá. Primeiro sobre a reta tangente, que seria, né, a nossa... como que estaria, né, variando essa função ao longo desse intervalo. Então, na parte A, né, a gente vê que a curva fica acima das tangentes, é chamada de côncava para cima. Ou seja, a função, ó, que é o azul, está sempre acima da nossa tangente. Então, qualquer ponto que eu pego aqui, né, ou a derivada desse ponto, que seria a inclinação, a derivada primeira, eu vejo que ela sempre fica abaixo da função. Então, isso mostra que ela é côncava para cima. E essa, na parte B, a gente vê que as nossas tangentes está sempre, né, a curva está sempre abaixo das tangentes. Então, isso é chamado de côncava para baixo. Então, se o gráfico da função estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo, ela é côncava para cima. Se o gráfico estiver abaixo de todas as tangentes no intervalo, ela é côncava para baixo. Então, a figura está mostrando uma função que é côncava para cima. Vamos ver aqui, ó, nos intervalos, né, de B a C, a tangente sempre é abaixo da curva, é côncava para cima, entre D e E tem entre E e P. Então, ó, nessa parte aqui ela é côncava para cima, côncava para cima, côncava para cima. E ela é côncava para baixo entre A e B, entre C e D,
e entre P e Q. Tá? Vamos observar como a segunda derivada nos ajuda a determinar o intervalo de concavidade. Então, a derivada primeira falou que ela é côncava ou não, de acordo com a reta tangente, né? Nem a derivada, né? Só observando que a reta tangente sempre está acima ou abaixo da curva, você já vê a concavidade graficamente. Então, vamos ver como que a segunda derivada vai determinar os intervalos. Então, olhando para isso, a gente vê que da esquerda para a direita, a inclinação da reta tangente está crescendo. Isso significa que a derivada é uma função crescente, logo, a derivada de uma função crescente é positiva. Então, da mesma forma, a gente vê que a inclinação ela decresce, né, à medida que está aumentando a função. Logo, a derivada primeira decresce e a derivada segunda é negativa. Ou seja, né, a gente pode, a partir disso, né, fazer o teste da concavidade. Se a derivada segunda é maior do que zero em todo o intervalo, então a função é côncava para cima. Se a derivada segunda da função é negativa em todo o intervalo, ela é côncava para baixo. A figura vai mostrar um gráfico da população de abelhas de um apiário. Como cresce a taxa populacional? Quando essa taxa é mais alta, sob quais intervalos ela é côncava para cima ou côncava para baixo? Então, como que cresce a taxa populacional? Então, examinando essa inclinação quando o tempo cresce, né? A gente vê que a taxa de crescimento é muito pequena no início, né? E depois ela se torna muito grande e depois ela começa a decrescer até parecer que vai estabilizar. Então, à medida que a população tende a seu valor máximo, que é 75 mil, que é isso aqui, né? A taxa de crescimento tende a zero. Então, à medida que ela aproxima de 75, esse cara está tendendo a ser inclinação zero. Então, a curva parece ser côncava para cima entre 0 e 12 e côncava para baixo entre 12 e 15. Isso aqui é só olhando, ó, gente. Se eu fizesse retas tangentes aqui, ó, até 12, eu consigo observar que a reta tangente está abaixo da curva, então ela é côncava para cima. Entre 12 e 18, se eu fazer retas tangentes, eu vejo que a função da curva está abaixo das retas tangentes, então ela é côncava para baixo. Né? Então, um ponto P na curva é chamado de ponto de inflexão se ela for contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para baixo ou vice-versa. Então, aqui, onde ela está indo de uma concavidade positiva para uma negativa, seria o ponto de inflexão. E a gente poderia descrever como? Então, através, né, supondo que a derivada segunda é contínua próximo de C, se a derivada primeira é zero e ela é maior do que e a derivada segunda é maior do que zero, então f tem um mínimo local em C. Se a derivada da função é zero e a derivada segunda é menor do que zero em C, ela é um máximo local em C. Então, vamos aplicar isso para o nosso caso. Então, a função y é igual a 1x² menos 4x³ em relação à concavidade. Vamos examinar isso primeiro. Depois a gente vai encontrar os pontos de inflexão e depois os mínimos e máximos locais. Depois vocês sabem, né, gente? Vocês têm os máximos e mínimos locais. Como vocês fazem para descobrir se ele é o máximo ou mínimo global? Se ele for o maior valor em todos os mínimos locais, ele é o máximo global. Se ele for o maior valor em todos os mínimos locais, o menor valor entre todos os mínimos locais, ele é o mínimo global. Tá? Então, eu acho que esse capítulo acaba ilustrando um pouco, né, aquele teorema que a gente viu e como encontrar esses mínimos e máximos locais. E é óbvio, né, usando o teorema que a gente viu lá atrás, você sabe entre os mínimos locais qual que é o global e entre os mínimos máximos locais qual que é o global. Então, solução, a gente está aqui com a nossa função, vamos derivar ela, encontramos 4x³ menos 12x², podemos botar 4x² em evidência, então a gente consegue ver aqui os pontos críticos, ó, que seriam quais? Opa. É a derivada segunda da função, e a gente encontrou 12x vezes x menos 2. Então a gente pode ver que os pontos críticos onde a função, a derivada é zero, é em x igual a zero, para essa primeira parte da função, e em x igual a 3. Depois a gente pode julgar esses pontos na derivada segunda e ver se ela vai ter concavidade para cima ou para baixo. Aí a gente vai descobrir se é um ponto de inflexão ou não depois. Então, para achar esses pontos críticos, a gente faz a derivada primeira igual a zero,
obtemos 0 e 3, né? Igual eu falei aqui, né? 0 e 3. E para usar o teste da segunda derivada, a gente calcula a derivada nesses pontos. Então, a derivada em 0 é 0 e a derivada em 3 é 36, que é maior do que 0. Então, a derivada em 0 é 0, vai dar 0 essa função. E em 3, ela vai dar 36 vezes 1, que é 36. Então, uma vez que a derivada da função em 3 é 0 e a derivada da segunda da função é maior do que 0, e se a gente substitui f de 3 e acha menos 27, um número negativo, então a gente viu que é um mínimo local. Então, para ser um mínimo ou um máximo local ou global, a gente viu que a derivada da função tem que ser 0 naquele ponto. Porque um mínimo ou um máximo global é um platô. Né? A derivada tem que dar 0 naquele ponto. Com a derivada segunda, a gente descobre se a concavidade é para cima ou a concavidade é para baixo. Se ela é maior do que 0, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima e a função vale menos 27, é um mínimo. Todo mundo entendeu o raciocínio? Vocês estão me ouvindo dobrado ou não? Tá normal. Não, tô vendo. Não, então tá. É porque eu tô com o celular com a câmera perto, aí eu consigo ouvir minha voz saindo. Aí eu achei que essa voz saindo podia estar sendo captada pelo microfone e dar um ciclo. Ô, professor, Ah. você poderia voltar no slide anterior cadê? Esse? E abrir o que você fez aqui, ó. Eu não entendi como você chegou em 0 e 3. Eu Tá. fiquei um pouco perdido. Igual naquele exemplo anterior, né? Os pontos que aonde... Peraí. Então, aonde f de linha de x vai ser igual a 0? Né? Essa é a pergunta, né? Então, vai ser aonde essa função vai ser 0. Então, ela vai ser 0 em x igual a 0, porque a função vai ser 0 com isso, e quando x foi igual a 3. Ah, entendi. Hã? Beleza. Porque deu para juntar os pontos, né? Naquele outro exemplo, ele tinha 3 termos, né? Sim. Aí eu acho que o Júlio pediu pra você repetir o slide anterior agora. O que vai vir depois. Não, depois. É depois. Esse. Isso. Então deixa eu voltar que eu faço ele passo a passo de novo. Então a gente já viu, né? Que os pontos críticos, que é onde a derivada é 0, não existe, é 0 e 3. Aí nós vamos ver como que a derivada segunda se comporta nos pontos críticos para saber a concavidade. E a gente poderia analisar com essa concavidade com valor se ela é um ponto de máximo ou mínimo local, ou se ela seria um ponto de inflexão. Né? Então, primeiro é que a gente viu que a derivada ela é 0 quando x é igual a 0 e x é igual a 3. Então, a gente vai usar o teste da segunda derivada para encontrar, né, os pontos críticos. Então, a segunda derivada, se eu substituo 0, ela é igual a 0. Se eu substituir 3, ela vale 36. Aí aqui está talvez pulando uma etapa. Eu posso copiar aqui o valor. Opa. Vou deixar isso aqui para ficar mais fácil de ver, porque às vezes em 2 slides, né? Então aqui, ó, foi calculado nos pontos críticos 0 e 3 a segunda derivada. Então se eu substituir 0 aqui nessa função de cima, vai dar 0. Se eu substituir 3 na segunda derivada aqui de cima, vai dar 36 vezes 3 menos 1, que é 1, então dá 36. Então quais são as informações que eu tenho? Né? A derivada da função no ponto 3, ela é 0, então ela é um ponto crítico, e a derivada segunda dela é positiva, porque ela é 36. Então, se ela é positiva, eu já sei que a concavidade é para cima. Não é isso? Se essa derivada for para baixo, então vamos voltar no teorema aqui, ó. Aqui, ó. Se a primeira derivada no ponto é 0 e a segunda derivada é positiva, então ela é um mínimo local.
Se a primeira derivada é zero e a segunda derivada é negativa, é um máximo local. Mas por que é um mínimo local? A derivada segunda em C ser maior do que zero é a concavidade para cima. Né? Seria um ponto onde você tem uma diminuição e um aumento. E o outro para baixo. Né? Então, por aquele teorema que a gente viu atrás lá, né? A derivada no ponto crítico é zero e a derivada segunda no ponto crítico é positiva. Então, a função ela é um mínimo local nesse ponto. E ela vale quanto? Menos 27. Então, essa expressão de f de linha de x já está mostrando que f decresce à esquerda de 3 e cresce à direita de 3. Então, eu teria que pegar a função, né? Para vocês enxergarem. Vamos pegar a função aqui, ó. Aí aqui, óbvio, né, que ele acabou pulando isso. Ele acaba não fazendo tudo detalhado, né? Vamos colocar isso aqui. Aí aqui o que a gente teria que fazer? Para ficar igualzinho os exemplos anteriores, né? A gente teria que pegar aqui, ó, os intervalos dos pontos críticos. Porque ele realmente pulou uma etapa, tá, gente? Não é tão trivial, não. Então aqui a gente viu que ele vai ter, né, de menos infinito a zero. A gente vai ter um intervalo de 0 a 3 e um intervalo de 3 até infinito, não é isso? Aí a gente tem que analisar, nesse caso, né, para 4x2, para x menos 3, nessa tabelinha. E aí a gente vai descobrir o sinal de f' de x. Então, entre menos infinito e zero, 4x2 é o quê? Positivo, não é isso? Entre menos infinito e zero, x menos 3 é o quê? Negativo. Entre 0 e 3, 4x ao quadrado é o quê? Positivo. Opa. Entre 0 e um número menor do que 3, esse cara é como? Negativo. Entre 3 e infinito, esse número é positivo. Um número maior do que 3 e x, esse número é positivo. Então a gente vê que ele aqui é negativo, ele é negativo e ele é positivo. Ou seja, aqui a função decresce. Oh, desculpa o garrancho, né? Tá ruim demais, né? Decresce, né? Que a gente viu. E aqui a função cresce. Ou seja, a gente tem um ponto onde ela decresce e depois cresce. Então, é isso que ele está falando aqui. Não. Então, a expressão mostra que f decresce à esquerda de 3 e cresce à direita. Então, isso aqui que ele está falando. Não. Isso aqui a gente vê, né, que ela está decrescendo antes de 3 e depois ela está crescendo em 3. E esse ponto em 3, né, é o menos 27. Agora, no caso da derivada segunda ser igual a zero, que é um outro ponto que a gente tem crítico, né? O teste da segunda derivada não fornece nenhuma informação sobre esse número crítico, porque ele é zero. Ele não está fornecendo se ele é positivo ou negativo, para a gente saber se a concavidade é maior ou menor, e a gente não consegue montar uma tabelinha dessa. Só para vocês entenderem aqui, tá, gente? Eu tentei montar tipo isso aqui, ó. Igual essa tabelinha que ele fez aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar, tá ruim aqui. É ruim de achar. Aqui, ó. Igual essa tabelinha, ó. Intervalo, função, f de x, decrescente, crescente, tá? É isso que eu estava tentando montar aqui, ó. Para melhorar, eu tinha que colocar aqui, né? Intervalo, né? Intervalo. E, obviamente, que ele é decrescente nesse intervalo. Ela é decrescente nesse intervalo e ela é crescente nesse intervalo, tá? Deu para entender?
Sim. Então, mais uma vez, né? A derivada primeira ser negativa para x menor do que zero e também para entre 0 e 3, nos diz que f não tem máximo ou mínimo local em zero. Então, aqui, ó, ela decresce e ela decresce. Se ela só está decrescendo nesse intervalo todo aqui, ela não vai ter um mínimo local aqui. Né, nessas duas análises que a gente fez. Como a derivada segunda de x é zero, somente em x igual a zero ou 2, não, tá errado, isso aqui era 3, né? Que a gente encontrou? Não, em 2, desculpa, em 0 ou em 2, a segunda derivada, né, que ele tá falando. Então, como a segunda derivada é zero, somente em 0 ou em 2, a gente pode dividir a nossa reta em intervalos, nesses números, né, com extremidades e completar a tabela. Então, agora ele está montando aquela tabela, essa tabela aqui que eu fiz para a primeira derivada, ele está montando a tabela da segunda derivada. Então, ele dividiu nos intervalos aonde f é crítico, né? Então, a nossa função f duas linhas de x, ela é igual, só para voltar aqui, ó, é 12x, x menos 2. 12x, x menos 2. Quais são os pontos críticos dessa segunda derivada? Daqui é x igual a 0, daqui é x igual a 2. Então, a gente tem um intervalo menos infinito a 0, 0 a 2, 2 a infinito. Nesse intervalo, como que é a concavidade? Então, quando x é igual a 0, vamos voltar aqui para grande. Então, nessa derivada segunda é 0, quando x é 0 ou 2, a gente está fazendo esses intervalos. Vamos saber como é que está a concavidade. Então, entre menos 0 e menos infinito e 0, a concavidade, esse aqui vai dar um número positivo. Porque ó, x é negativo aqui, x é negativo aqui, ou se for 0, o produto de dois números negativos vai dar positivo. Entre 0 e 2, né, é acima de 0 e abaixo de 2, esse cara vai dar um número positivo, esse cara vai dar um número negativo. Então, o produto dá negativo. E entre 2, acima de 2 e infinito, esse é positivo, dá positivo. Então, a gente sabe que ela tem concavidade para cima, para baixo e para cima, devido ao sinal. Então, o ponto 0, 0 vai ser um ponto de inflexão, e não um ponto crítico de máximo ou mínimo. Por que a gente sabe que é um ponto de inflexão? Para cima, para baixo, para cima. Então, ou seja, exatamente no 0, a gente está tendo uma mudança de concavidade de cima para baixo. Então, ele é um ponto de inflexão devido mudar a concavidade ali. Então, ela veio concavidade para cima, concavidade para baixo. Né? Pontos de inflexão, essas duas que a gente encontrou. Esse ponto de 0 e 2. Esse ponto de inflexão é um ponto onde está mudando essa concavidade positiva para negativa, e aqui também, ó, negativa para positiva. Então, são dois pontos de inflexão. O nosso mínimo local está aqui, ó, que é o mínimo global. Né? Então, 2 e menos 16 também é um ponto de inflexão, porque está mudando aqui, ó, de côncava para baixo para cima. Então, aqui estava côncava para baixo, aqui está côncava para cima. E usando o mínimo local, os intervalos de concavidade, os pontos de inflexão, a gente esboça a curva. Beleza? Então, um resumo, né? O que a derivada segunda da função nos diz sobre a função? O teste da segunda derivada é inconclusivo quando naquele ponto crítico ela é igual a 0. Em outras palavras, ele pode ser um máximo, um mínimo ou nenhum dos dois, igual a gente viu, né? Pode ser só um ponto de inflexão. Esse teste também falha quando não existe. Em tais casos, a gente usa o teste da primeira derivada. De fato, mesmo como ambos os testes são aplicáveis, o teste da primeira derivada acaba sendo mais fácil de aplicar do que o da segunda. Vamos fazer um outro exemplo. Esboce o gráfico da função x elevado a 2/3 vezes 6. Ô, gente, quem precisar ir, pode ir, tá? Porque o horário da aula já acabou. Eu vou só terminar aqui os slides, sobre 33. Falta 2 slides só. Quem precisar ir não tem problema, tá? Eu vou fechar, vai ficar gravado. Esboce o gráfico da função, então, x elevado a 2/3 vezes 6 menos x elevado a 1/3.
Então, vamos primeiro calcular as derivadas. Então, a primeira derivada, usando aí, vocês podem usar a regra do produto, a que vocês quiserem, ou a derivada da primeira vezes a segunda, vezes a derivada da segunda vezes a primeira, e obviamente que esse 6 menos x, você tem que usar a regra da cadeia. Vocês conseguem ver como é que daqui chega aqui? Se precisar que abra, vocês me falam, tá? Então, aqui está a derivada primeira da função. Eu vi alguém dando boa noite, mas eu não vi se alguém pediu para abrir, tá? Então, a derivada primeira da função vai dar essa função, e a derivada segunda vai dar essa segunda função que temos aqui, tá? Utilizando igual fazer, derivada primeira vezes a segunda, derivada segunda vezes a primeira, e a regra da cadeia em 6 menos x. Então, uma vez que a função, a derivada primeira vai ser zero quando? Ela vai ser zero quando x é igual a 4, ó, que o numerador dá zero, e a derivada não vai existir quando x é igual a 6. Que se x for igual a 6, aqui vai dar dividido por zero. E quando x for zero também, que vai dar dividido por zero. Então a gente tem 3 números críticos para a derivada. Primeiro, 0, 4 e 6. Vão analisar o intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 4, de 4 a 6 e de 6 a infinito. Fazendo cada parte dessa equação, ó, 4 menos x é uma parte, x elevado a 1/3 é outra, 6 menos x elevado a 2/3 é outra, e aqui é o produto dessas três, qual que seria o sinal. Então, eu não vou entrar em detalhes em cada um, mas o produto dessas três deu negativo a derivada no intervalo de menos infinito a zero, então ela é decrescente pela inclinação. De 0 a 4 ela é crescente pela inclinação, de 4 a 6 ela é decrescente de novo, e de 6 a infinito ela é decrescente. Ou seja, aqui a gente está vendo que ela decresce, cresce, cresce, decresce. Então aqui já é um indicativo que a gente pode ter um ponto de máximo e mínimo local, né? Então, para encontrar os extremos locais, vamos usar o teste da primeira derivada. Uma vez que f' muda de negativo para positivo em zero, zero é um mínimo local. Então aqui, ó, em zero, ela está indo de decrescente para crescente. Decrescente para crescente. Então ela está fazendo, ó, diminui e depois aumenta. Então aquilo ali pode ser um ponto de mínimo local. Já que o sinal da derivada muda de positivo para negativo em 4, então em 4 é um máximo local. Então ele está mudando de positivo para negativo em 4. Ó. Vamos voltar aqui. Em 4 ele está indo de crescente para decrescente. Então agora é o contrário. Ele está indo de crescente para decrescente. Então ele vai ser um máximo local. Então, f' não muda em 6. Logo, 6 não é nem mínimo nem máximo local. Agora, ele era decrescente, continuou decrescente. Então, o teste da segunda derivada pode ser usado em 4, mas não em 0 ou 6, uma vez que não existe a derivada segunda dali. Examinando a expressão para a derivada segunda, para a gente observar que x elevado a 4/3 é maior ou igual a 0 para todo x, então a gente vê a concavidade, que é a derivada segunda de x, aí já a gente está analisando já essa segunda função, tá? E ela tem só x no denominador. Então, analisando essa segunda parte, a gente vê que a derivada é negativa para x negativo, entre 0 e 6 também, e a derivada é positiva somente para x maior do que 6. Então, a gente sabe que a concavidade, ela é concavidade para baixo, no intervalo de 0 até 6, de menos infinito até 6, e concavidade para cima entre 0 e 6. Né? Então, vamos lá. Então, para x negativa, a concavidade é para baixo, é o que está aqui, ó, até 0. Depois, entre 0 e 6. Entre 0 e... tá. Logo, f é côncava para baixo, entre menos infinito e 0, é o que está aqui, e entre 0 e 6. Perfeito. E côncava para cima, aqui, ó, de 6 até infinito. E o único ponto de inflexão é o ponto 6, 0, onde ela está vindo com concavidade negativa para concavidade para cima, de baixo para cima. Então, esse ponto é o ponto de inflexão. Então, ela vai ter tangentes verticais em 0, 0 e em 6 zeros. Ou seja, aqui é uma tangente vertical, aqui é uma tangente vertical. Né? Porque quando ela tende a infinito, isso tende a função, a derivada da função tende a infinito, que a tangente, né, ser vertical, significa que a sua inclinação é infinito, né? Inclinação 0
inclinação máxima, né? Isso acontece nesses pontos 0 e 6. Alguma dúvida?